Boa noite, tudo bem? Desculpa o barulho, acabou que eu me enrolei para organizar aqui o espaço. Hoje vamos falar de teatro com a Cláudia, que estará representando a Cia Candongas de Belo Horizonte. E vai ser um bate-papo bem legal, eu tenho certeza, porque o trabalho deles é formidável. Eu sou apaixonado pelo pessoal do Candongas desde o primeiro espetáculo que eu assisti deles, que foi Comédia à la carte, que eles vieram aqui em Uberlândia, em uma das mostras nacionais de teatro, que infelizmente não tem mais na cidade já tem um tempo. Depois eu tive o prazer de ir para Belo Horizonte e ver mais do trabalho deles. Eles voltaram em Uberlândia um bom tempo depois e apresentaram o espetáculo As Grandes Lonas do Céu. Espetáculo lindo. Tem no YouTube, viu? Então, se alguém tiver curiosidade, procura As Grandes Lonas do Céu. E vocês vão ver assim que é um espetáculo maravilhoso, uma obra de arte. Eu só vou encostar essa porta aqui atrás que está me incomodando ela aparecer para melhorar o cenário. Espera aí. Aí, eu tava testando falar com fone de ouvido, mas eu não tava conseguindo deixar e o celular em pé. Por isso que eu atrasei e fiquei meio improvisado. Então vai sem fone de ouvido até eu descobrir uma forma de deixar o celular em pé. Mas eu sei que com fone de ouvido o áudio fica melhor para vocês, então eu quero achar uma solução para isso. A Cláudia já está entrando, é só aguardar um pouquinho. Aproveitando, então, enquanto a Cláudia não entrou, quem estiver assistindo esse vídeo, independente da época que estiver assistindo esse vídeo, tá dando algum problema, eu vou tentar novamente. Talvez ela vai tentar entrar de novo. Cláudia, não, ela não vai estar vendo, porque não vai estar aqui. Quem estiver assistindo esse vídeo em outro momento, o Grupo Teatro no Mi está desenvolvendo um material didático com teorias e práticas relacionadas a teatro. Se alguém tiver interesse, entre em contato via as redes sociais do Teatro no Mi, WhatsApp, Instagram, Facebook, e a gente está enviando o PDF gratuitamente, tá? Vamos tentar novamente. Aí. Agora deve dar certo, vamos lá. Aí, deu certo. Oi, Deu. Cláudia, boa Ei, noite. tudo bom? Tô joia. Tá escutando direitinho? Estou, até bastante. Então, ótimo. Eu também Cláudia, fui adaptando aqui, né, para conseguir ouvir direitinho e tal. uhum. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de ouvir vocês, aprender um pouco mais. Em nome Sim. do Teatro no Mi, eu abraço todo mundo do Cia Candongas, né? E Ah, que assim, ótimo. antes de tudo começar, eu tenho um carinho imenso por vocês, muito mesmo. Eu estava falando aqui, talvez você não viu, a hora que eu estava organizando aqui o vídeo e aceitando você, Uhum. que eu já me apaixonei pelo Candongas quando eu assisti Comédia à la carte, que era um espetáculo Ah, formidável, né? E maravilha. aí, e aí depois, quando eu fui para Belo Horizonte, conheci um pouco mais do trabalho de vocês, e aí eu falei, não, eu gosto. As características, o formato, a simplicidade, apesar que é muito artístico o trabalho de vocês, eu falei, não, eu gosto. E as grandes lonas do céu, pelo amor de Deus, com aquele espetáculo também, né? Então você viu bastante do nosso repertório, né?
Vi, acabou que eu assisti um ensaio de vocês do Comédia à la carte e eu vi o que eu não tinha assistido aqui em Uberlândia, porque aqui em Uberlândia eu assisti o Arranca-Dentes. Ah, sim. Uhum. Aí eu não lembro o nome do outro, mas eu vi o ensaio de vocês com figurino, com tudo, quando vocês fizeram na Casa de Candongas. O Como é que chama o marido. outro? Agora eu esqueci o nome. O marido. O marido, sim. Eram, Então, eram dois Canovatios, né? Aí a e, plateia escolhia e a gente representava o escolhido. A gente e tinha. foi bom eu ver, sabe por quê? Não sei se outras pessoas já falaram isso com vocês, mas foi bom para eu acreditar que tinha dois Canovates. Que a gente falava, ah, Sim, eles põem a gente para votar e apresentam um lá, como é que a gente vai saber seguir? e era de verdade, viu? A gente não tinha maracutaia, não. A gente ia sem saber, a gente torcia, porque é, tinha vezes que a gente tinha alguns atores tinham mais ações em um ou em outro, a gente torcia, ah, não, hoje eu quero fazer Recadente, hoje eu quero fazer o marido, mas a gente nunca sabia qual que a gente faria. E teve, Bacana. já teve pessoas assim que assistiram, foram a milhares e nunca conseguiram assistir outro Canovate. Ah, não, então eu posso falar que eu sou felizardo, eu vi os dois. Sim. Cláudio, uma das razões que eu convidei a Cia de Candongas para conversar com a gente é o seguinte: eu tenho aproveitado esse momento, né? Já que a gente meio que está tendo que se reinventar, mas eu estou Sim. também tirando um tempo para aprendizado. Então eu Ah, tenho buscado entrar em contato com pessoas que possa também transmitir uma certa experiência, né? uhum. E buscado também, assim, é um momento sabático. Então, Tá. eu tenho pensado o seguinte: a hora que tudo isso acabar, que a gente começar novamente a poder fazer o teatro da forma convencional, mesmo que reinventando algumas coisas, adaptando. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um curso de teatro que eu dou. Eu, esses tempos atrás, fiz uma live conversando com uma pessoa que tem um outro curso de teatro para trocar umas figurinhas e amadurecer minhas ideias. Sim. E uma das maiores razões que eu procuro Cia de Candongas é porque eu percebi desde as primeiras vezes que eu tive no espaço de vocês que o Uhum. elo entre vocês e a comunidade é um elo muito bom, é um elo saudável, né? Sim. E acompanhando pelo Instagram, vendo também reportagens às vezes, eu vi que isso, da época que eu conhecia vocês para agora, aumentou muito. A gama de coisas que vocês têm oferecido, né, aumentou bastante. Então, assim, eu acho bacana a gente, porque tem alunos meus assistindo, né, e outras pessoas vão ver esse vídeo depois, porque eu vou colocar aí no YouTube, vou deixar no IGTV. Então, eu Sim. acho bacana a gente começar levantando um pouco o que é a Cia de Candongas e depois chegando nisso, para a gente fazer essa troca de figurinhas. Tá certo. A Ju entrou, tô vendo aí a nossa produtora lá da Casa de Candonga, da Companhia Candongas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em Casa de Candongas e fala em Companhia Candongas, parece que são duas coisas diferentes, mas é uma coisa só. Né? A Companhia Candongas, ela nasce lá em 1994. Agora, em agosto, a gente vai completar 26 anos de trabalho ininterrupto, mesmo que a gente tenha em 2015 passado uma crise muito grande, falado, a companhia morreu, mas a gente nunca parou de verdade. A gente, na verdade, a gente teve, meio que levou um tombo ali e tentou se reerguer, estamos há 5 anos nessa batalha. A gente Hum, surgiu num processo de descentralização cultural de Belo Horizonte, um processo, uma época muito bacana, assim, que os governantes aqui da capital, né, eu falo governo porque quem está à frente está governando, então, indiferente de partido, indiferente de qual que é a colocação, né, junto com uma secretaria, na época era a Secretaria de Cultura, acharam que seria interessante formar as pessoas dessa cidade. E a Companhia Candongas nasce nesse processo, que foi um processo muito rico, né, porque as pessoas de bairros periféricos, as pessoas que não ocupam a região central de BH, não tinham muito acesso à cultura e ao teatro.
Então, teve essa descentralização com várias atividades, e a Companhia Candongas nasceu desse processo, né? Uma turma foi fazer uma oficina de iniciação e uma outra turma foi fazer uma oficina de direção para grupos, né? Então a gente se conheceu ali e ali a Companhia Candongas nasceu. E aí, junto com esse processo, né, a gente também foi feito espetáculo de rua, que trabalhou muito com a brasilidade, com a mineiridade, e a gente levou isso para a nossa vida, né? A gente sempre pesquisando a brasilidade, por mais que você vá, igual agora, o último espetáculo nosso, a gente fala do teatro do absurdo, a gente fez uma pesquisa muito grande com autores daqui, autores de fora, mas a brasilidade está sempre presente. Então, e quando a gente foi ocupar a região do Cachoeirinha há 20 anos atrás, Cachoeirinha e Santa Cruz, essa brasilidade foi junto, né? Essa ideia de trabalhar com as portas abertas, de fazer um trabalho público e democrático, a gente levou isso. Então a gente foi ensaiar com as portas abertas, a gente foi andar de perna de pau no meio da rua. Então essas pessoas dessa comunidade queriam saber que povo que é esse, quais eram esses forasteiros que veio ocupar esse lugar. E então, a partir daí, a gente foi trilhando aí e entrelaçando com essa comunidade aí, fazendo teatro nessa região, e também com as portas abertas, e essa comunidade adentrando também, da mesma forma que a gente avançou para dentro da comunidade, ocupando com os nossos espetáculos, essa comunidade também se viu bem-vinda nesse lugar. Então, aí a gente começa uma relação com essa comunidade, né? É um Bacana. pouco por aí. Perguntar para você, a escolha do bairro Cachoeirinha foi ocasional? Vocês falaram, não, a gente quer aquela região, alguém já estava por ali? Como que foi? Foi acidental. A Uhum. gente, é uma história, né? Gustavo, que você conhece bem, adora contar essa história, que ele e Wagner era motoqueiro na época, ele subiram na moto e foram procurar, porque nesse processo todo, a gente ocupou por muito tempo o Parque Lagoa do Nado, né? E depois a gente foi para um centro cultural, centro comunitário, onde eu trabalhava, mas chegou uma hora que a gente falou assim, a gente quer a nossa casa. E fomos montar um espetáculo, A Lenda do Céu, que era um espetáculo que falava, como texto tinha um poema do Mário de Andrade, né, a gente estava nessa pesquisa toda de brasilidade, e resolvemos andar de perna de pau. Então a gente precisava de ter um galpão com o pé direito alto para a gente andar de perna de pau. E também o cenário, né, que foi sendo construído, eram 3 torres de andaime, que era gigante, então a gente precisava de um galpão. Então aí eles, tem um cachorro aí. Só um instantinho, desculpa. Gente, olha, por favor. Não. Desculpa, Então, Cláudia. então a gente aí eles subiram na moto, foram procurar um lugar para a gente alugar. E aí ficaram perdidos. E, eles ficaram perdidos e se depararam com aquele galpão. E aí que começou a procurar o dono, foi uma relação de amor e não chegou a ser ódio, mas assim, ele não queria alugar de jeito nenhum, porque tinha passado muita raiva naquele lugar, com inquilinos e tal. Até chegou uma hora que ele falou assim, não, vou confiar em vocês, apertou a mão dos meninos, sem contrato nem nada, a gente entrou lá para dentro. E aí já tem 20 anos, né? Bom, É isso, assim. Foi uma por coisa que me acaso. dói quando eu escuto essa história, eu lembro de ter comentado isso com o Gustavo, eu acho, que vocês estão há 20 anos pagando aluguel, podia tanto ter conseguido de alguma forma pagar a prestação, né? É verdade. Um, porque, É, desculpa te cortar, eu vejo grupos que pegam leis de incentivo para manutenção de espaço, que permite pagar aluguel, mas não permite fazer um financiamento. E é é, uma coisa. teve uma época que a gente até quis,
né? A gente ficou pensando em entrar numa lei de fomento, alguma coisa assim, mas a gente também a gente começou a pensar, será que a gente vai, a gente nunca pensa que, é como quando você vai casar, você pensa assim, eu vou eternamente, mas chega uma hora que você fala, não, não dá muito certo, não, e tal. E a gente também, a gente achava que a trupe era para o resto da vida, mas só que no decorrer do tempo, as pessoas também vão fazendo novas escolhas. E a gente se perguntava se a gente iria ficar esse tempo todo juntos, né? E juntas. Então, a gente não assumiu isso. Acho que, porque hoje, eu com 5 anos já de Candongas, é, eu comprei um apartamento que eu já acabei de pagar, já passou de 15 anos, entende? Então, só que a gente não pensa nessas coisas, né? E também a gente, enfim, foi mais ou menos por aí, né? A gente, com certeza, a gente já pagou mais do que um galpão, mas É, é isso. E quando a gente sim. pensou há pouco tempo, olha, vamos comprar, a gente falou, olha, gente, será que a gente já está na idade ainda para pagar mais 20 anos de... Enfim, essas coisas que a gente não domina muito, né? Não, mas não é só o Candongas, e assim, o Teatro no Mi, por exemplo, quantas vezes eu já andando em algum bairro da cidade, eu vi um galpão e falei assim, gente, será que eu banco peitar, fazer um projeto e levantar isso daqui? A gente treme nas bases, porque é uma responsabilidade muito grande. Muito E grande. cultura, independente que em outras épocas foi um momento de fomento maior, ou agora que é esse terrorismo absurdo, é mais coração do que cabeça, né? Então a gente tem É. que pesar muito isso Pensar sim. bastante, né? E a gente, e dentro da companhia, tem pensamentos divergentes, né? Porque um grupo é feito de pessoas que pensam diferentes. A gente tem um objetivo que é o mesmo, que é o teatro, né? A arte, mas e pode ser que em determinado momento alguém deu um passo atrás. Então tem isso, assim, é um vai e vem que a gente não sabe muito como que vai ser. Uhum. Mas aí voltando então, vocês conseguiram alugar esse espaço lá. Do momento que vocês entraram lá e começaram a trabalhar lá, já veio essa ideia da porta aberta. Sim, porque a gente tem algumas. Na verdade, foi tudo acontecendo naturalmente. Né? Primeiro, que é um galpão muito quente, telhado de zinco, então abrir a porta era Um era uma alívio. necessidade, um alívio. Aham. E aí, de repente, a Ju aqui falando, uma responsabilidade muito grande, falou tudo. Então é isso, e de repente, com isso, as pessoas paravam, iam fazer compra, via aquela confusão, aquele tanto de gente falando, e paravam, e aí ia lá, comprava, e vinha com a sacola, via mais um pouco e ia embora. Então, isso foi virando uma coisa meio natural, e as pessoas também foram conhecendo o que é teatro, porque, sinceramente, se você pensar que há 20 anos atrás, você chega numa comunidade, muita gente não sabe o que é teatro, é muito engraçado, assim. Muita gente ali não sabia. Quando a gente fez a nossa primeira apresentação desse espetáculo que a gente montou na época, a gente montou na porta, teve gente que começou a assistir, foi em casa tomar banho, achando que é tipo novela, televisão. Quando voltou, quando voltou, o espetáculo tinha acabado. Mas acabou, eu falei, acabou. Então agora só o próximo. Então é esse tipo de relação, assim, a gente foi meio que formando essa comunidade. Né? Ali tem família que tem 3 gerações que passaram por ali. Né? Então, Bacana. que tem a avó, a neta e a filha. A filha foi aluna, aí vai lá com a neta, com a filha no colo, e a avó, que era mãe de aluno, agora tá lá, sabe? Assim, é isso, assim. Sim, então é bacana porque vocês meio que criaram um teatro de rua dentro de um galpão, né? Esse E, espaço é, caótico. E isso era meio que uma passagem, né? Porque, e tem uma Bacana. coisa, a estrutura do galpão tem uma porta gigante de um lado, né? Meio que para carga e descarga, e um portãozinho. E aí a gente abriu os dois. Então ali virava uma portada de caminho também. Então as pessoas passam. Eu É, lembro muito do Portão Grande, mas o Portãozinho, talvez por eu sempre ver o Portão Grande, eu nem não lembro muito dele. sim, é.
Então é isso, assim. É engraçado que a gente já teve. Hoje a gente oferece muito mais. É isso aí, Ju. Hoje a gente oferece muito mais de atividades, mas já teve época de uma ocupação muito gigante. Assim, na época do Comédias à la carte, teve uma época que teve fila e não cabia, foi uma confusão, uma loucura. E a Duda entrando, ei, Duda. Então então é isso, assim, chegou uma época que foi um movimento muito grande. E tem essa coisa da arte, que tem um esvaziamento, aí volta, e, né, hoje eu tenho, por exemplo, eu encerrei o final do ano uma oficina com 15 pessoas em cena, assim, de entre 13 a 60 e poucos anos, tem essa coisa também de misturar todo mundo. E aí eu tinha aluna em cena que fez oficina de criança, aí sumiu, aí voltou agora já adolescente, participa, então tem essas coisas, assim, que Uhum. é uma formação de público fantástica. Uhum. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei com vocês, deu vontade de falar aqui agora, é que uma grande memória que eu tenho é porque quando você chega no bairro Cachoeirinha e que você vai subindo, tem aquela rua que vai fazendo uma curva assim, ó. E Sim, aí quando chega na casa de Candongas, que é aquela esquina, parece que é uhum, uma localização tão mágica. Eu lembro que sempre que eu ia lá, e muitas das vezes eu ia a pé mesmo. Então eu ia subindo ali, ia subindo. Aí a curva, de repente você vai, tá aparecendo, tô enxergando ali em cima. E por ficar na esquina, você não vê o que tem depois. E aí, como o meu não, ponto era ali, eu nunca passei. Assim, na verdade, eu lembro de uma outra vez eu ter passado, um dia que a gente foi almoçar junto com o Limoeiro. Que eu lembro que a gente subiu, sim, parece um restaurante lá pra cima. Mas essa localização é muito bacana. Mas aí vamos lá. Vocês uhum, abriram o espaço, já teve essa naturalidade de imersão, de simbiose, só que sim, inicialmente, acredito eu, vocês faziam montagens e apresentavam, né? Quando sim. que foi algum momento que vocês deram um segundo passo? Por exemplo, agora a gente vai oferecer uma outra coisa que não seja ensaiar com eles vendo e apresentar para eles. Você fala oficinas, Qualquer outro tipo de. Porque assim, o que que a gente falou agora ó, o teatro, né, ó, que a não Juliana pode, falou na encruza, ficou bem bacana esse termo. na encruzilhada, né? Sim. Tem uma coisa que o teatro, gente, o teatro tem uma coisa que é o teatro da fome, às vezes, né? Porque tem uma coisa de intelectual, assim, de que se você vai para uma palestra, vai para um seminário, você não pode falar que ator tem panela vazia, né? Que não, que isso. Mas, assim, teve uma época, Zé Walter, então teve uma época, assim, que a gente estava até montando comédias à la carte, bem no começo, porque a gente estreou comédias à la carte ali naquele lugar em 2001, um ano depois, assim. E os atores estavam fodidos, né, assim, sem grana nenhuma. E aí tinha o Dino Marangoni, que é uma pessoa de circo, o Wagner, né, Wagner Vasconcelos, grande ator, que não está mais com a gente, né, resolveu ir para a roça, foi, enfim. E, e Júnior, né, o Enete Borges, que era um grande ator também, que hoje está no Espírito Santo, encontrei com ele agora no Carnaval, Wesley, então, e aí estavam sem grana, sem nada. Aí já tinha essa relação com a comunidade, o que é teatro, aprendendo o que era teatro, e aí eles começaram a dar aula de circo, perna de pau. Uhum. O Dino levou as coisas, assim, perna de pau. A gente tem um cabo de aço lá até hoje, que o Dino colocou, né, um cabo de aço há 20 anos, e que eles começaram a dar aula para a comunidade, né? Só que a comunidade também muito pobre, não tinha condição de pagar. Aí a gente foi e aí foi fazendo essa relação com essa comunidade e foi assim que começou, né? Foi uma história de amor, de necessidade e enfim, essas coisas que a arte proporciona mesmo em tempos duros, né? E é isso. Hum, Assim. certo.
E aí, Então, e uma coisa que eu queria pedir para você falar é, por exemplo, como que vocês se sentiram recebidos lá, né? No início eu sei que tem a curiosidade, mas e aí sim. depois? Como que foi? Porque eu pergunto muito isso porque eu sonho em algum dia, e eu nem queria escolher bairro, achar algum lugar e tentar traçar o mesmo caminho que vocês. É até um pouco para ter uma estimativa do que pode acontecer, porque eu acho muito bacana isso, porque eu tenho certeza que vocês levaram uma transformação muito grande para o bairro. A Mas gente, a imagem que a gente tem, talvez você falando, você vai conseguir transpassar isso melhor. quando a gente chegou ali, era um galpão que acho que parece que foi utilizado pelo BH Trans, não sei, eles guardavam caminhões, máquinas com óleo, então estava um galpão abandonado, assim, muito sujo, muito óleo e tudo, e a gente chegou e a vizinha do lado, ela emprestou água, ela se mobilizou, assim, né? E hoje, vou te falar que hoje ela nem gosta tanto da gente por causa do barulho. Porque também 20 anos ela foi envelhecendo e tudo, a gente não tem um sistema lá de isolamento acústico, então é engraçado que hoje ela briga com a gente. Mas ela nos recebeu muito bem. Ela foi assim, meio que uma madrinha, assim, a gente usava as coisas, ela ajudou bastante. E aí foi isso, assim. Aí as pessoas foram se aproximando e a gente também utilizando a mão de obra local, né? Tinha que fazer um cenário, aí tinha um Robson Serralheiro lá do lado, né? A gente brigava muito com ele, porque às vezes a coisa não ficava muito boa, mas aí a gente foi utilizando, tinha lá e os meninos, e também tinha trocava muita ideia com a comunidade, a gente, enfim, era um pouco isso, assim, eu também ia me aproximando, tinha que fazer uma costura, eu ia na dona, na vizinha do lado, né, então a gente foi até hoje, né, mão de obra de costureira, de serralheiro, e tudo, né, a gente vai na casa do povo, pede ter emprestado, igual busca uma caneca de açúcar, e eles vão lá, a gente tem uma escada gigante, que a comunidade vai lá e busca emprestado. Precisou Uhum. de uma escada grande no Candongas. Então a gente vai criando esses laços assim de cooperação, né? Tem o cara do cachorro quente, ele utiliza o nosso passeio, utiliza a nossa luz. Enfim, né? E aí tem pessoas que são tipo Val, né? A Val, ela é assim, ela é a nossa representante lá na comunidade. A Val é uma artista, né? Uma mulher maravilhosa, uma artista que foi se descobrindo ali dentro. A Preta também. Então, e são pessoas na verdade, a gente tem uma turma lá que a gente fala que é família, né? Tem um grupo lá, Candongueiros de Minas. Então, o povo é família demais, a Gláucia. Eu vou lembrando dos nomes, que é o povo que passa aí, Claudinha, como é que vocês estão? E seu filho? Teve gente que eu fui para lá, não tinha filho nem nada, tem um menino de 12 anos, que o povo viu crescendo, né? Enfim, é tudo isso, assim, é uma coisa bem de família mesmo. A gente está lá, fechou e tudo, a gente vai lá de vez em quando, mas o povo está vigiando, né? Assim, meio que. E a gente fala, a casa é sua, né? As portas estão sempre abertas. E vamos formando, né? Eu falo que a gente fez o Sísifos, a gente fez várias leituras dramáticas. O público massa, o público do Cachoeirinha Santa Cruz, a galera assiste e fala, porque é um público formado, sabe? Assim, e não tem essa de que é comunidade, é periferia. A galera tem a manha mesmo de falar sobre teatro. E é isso, assim. E a gente não tem que ter essa história de que tá à margem. Não, é muito massa aquela galera ali. Eu, Né? eu, não, pode falar, perdão. É Eu isso, acho que assim. isso é uma coisa sem preço, viu? Eu escuto você Tem. falando, eu fico sonhando aqui. É, Porque é mágico, não tem outra palavra. E eu fico pensando, quantas pessoas que vocês também formaram para alguma coisa, né? Porque eu lembro do Rômulo Avelar.
num curso que eu fiz com ele, falando, olha, às vezes você tá ali no grupo, precisa de uma pessoa para não sei o quê, você fica pagando terceirizado, e fala, cara, olha pro lado, às vezes você pode pagar o curso dessa pessoa. Então, eu me lembro nas últimas visitas que eu fiz no Candongas, vocês estarem arrumando aquela salinha ali, na parte um pouco Uhum. mais de baixo, onde estavam fazendo os figurinos das grandes lonas. Sim. E eu não lembro muito exatamente, mas eu lembro que vocês falaram que a mãe de não sei quem aqui, que está ajudando com costura e tal. Então, eu acho que vocês devem ter muitas experiências, por exemplo, de pessoas que às vezes aprendeu algum ofício ou que desenvolveu alguma coisa através do contato com vocês. Isso é certeza, né? Com certeza, né? Hoje mesmo a gente tem um grupo de mulheres lá maravilhosas que fazem artesanato e que a gente utiliza a mão de obra dessas mulheres, e é isso, assim, a gente vai se multiplicando, né, e ocupando esse lugar, e as pessoas também vão entendendo como que lida com esse grupo ali, a gente com as pessoas, né, e Matheus, e é valorizar a mão de obra, valorizar cada coisa criada ali por essa comunidade, né? Eu, É um eu pouco tenho para isso. eu tenho para mim que vocês são um grande exemplo. E Uhum, aí eu queria até tocar nesse assunto com você agora, que é o seguinte: os outros grupos da cidade de Belo Horizonte e outros grupos de outros lugares que vocês tiveram contato, até mesmo o próprio governo, como que foi o reconhecimento ou a interação? Porque, por exemplo, igual aqui em Uberlândia eu já vi pessoas que fizeram TCC, conclusão uhum. de curso, acompanhando uma montagem de um grupo e falando, olha, estou pesquisando esse processo. Alguém em algum momento procurou vocês falando assim, olha, o que, que vocês estão fazendo aí, como é que para tentar levar essa experiência para outro lugar, ou nem que seja, por exemplo, a prefeitura falando, olha, vamos dar um certificado reconhecendo como utilidade da cidade de Belo Horizonte pelo trabalho que vocês estão fazendo. Em algum momento aconteceu alguma coisa assim? Olha, a primeira valorização que a gente teve foi da própria comunidade, né? Em 2015, quando Uhum. a gente estava com as pernas, né? Falou, ó, a gente não dá muito conta, a turma da comunidade se mobilizou, falou, não, vocês não podem parar. Que Né, ótimo. eu ouvi uma vez, porque assim, pagar as contas é muito difícil, mas eu ouvi uma vez, nessa época, assim, você não, né, aquele desespero ali, não, a gente não consegue mais continuar, tá difícil, né, o grupo teve muita mudança, depois que você cria uma instituição, um centro cultural, você não manda muito nisso, né, não depende tanto de você acabar. Então, uma das coisas que eu entendi era isso, assim, porque tanto a Companhia Candongas quanto o Centro Cultural Casa de Candongas é muito maior do que eu, né? Assim, eu posso, várias pessoas já entraram, já saíram, e essa instituição se mantém ainda, porque o que faz o teatro são as pessoas que estão ali, né? Ocupando, assistindo e dando vida, né? Então, essa comunidade e são as pessoas que dão vida para esse lugar. Não depende de Cláudia, de Gustavo ou de Ju, que está aí. Não, tem uma força muito maior, uma energia maior do que a nossa, né? A gente só deu o pontapé. Agora, e aí teve algumas pessoas, tipo Sônia Augusto, que foi lá, foi uma pessoa que viu a Companhia Candongas nascer. Muita gente tentou bastante, só que é muito difícil, né? Acho que a gente já tem nosso carimbo de utilidade pública, não é uma coisa oficializada, não é uma coisa, não é, mas a gente já né? A gente é um lugar de utilidade pública. O nosso trabalho ele tem uma função social muito grande. E a função social do teatro é isso. É o que a gente faz, o que vários grupos, porque Belo Horizonte tem muitos grupos, né? E muitas pessoas que estão produzindo, talvez no interior tenha menos, né? Talvez um, dois, três grupos, mas em BH tem muita gente que faz um trabalho parecido com o da gente, muito massa, muito legal,
e meio que um vai aprendendo com o outro, né? A gente vai vendo as experiências e também as experiências elas vão sendo muito construídas a partir do lugar que esses grupos, essas pessoas ocupam, né? Então, a Casa de Candongas tem a cara daquela comunidade, das pessoas que frequentam ali, dos artistas que ocupam aquele espaço, né? E são essas pessoas que dão vida para esse lugar, um pouco Ótimo. assim, É. né? Eu vi você falando da questão dos outros grupos também. Uma das coisas que eu conheci, né? Então, Uhum. para mim, a ideia de vocês, se não fosse, até me corrige. E é algo que, assim, eu ainda não consegui replicar isso aqui em Uberlândia, mas eu sou louco para conseguir, é o trocaldo. Ah, trocado. Muito bom, O muito bom. trocaldo. Essa ideia partiu de vocês? Como que foi? Foi, assim. Na verdade, eu queria fazer uma troca. E aí falamos, vamos fazer um caldo, né? Porque eu acho que, assim, a comida, ela aglutina. A comida Sim, não no sentido de matar a fome, mas no sentido comunhão. de comunhão. Então, sempre, assim, na época da gente montar o Comédias à la carte, era aquele bando de gente, eram 8 atores e atrizes, porque tinha 3 pessoas convidadas, mais o diretor, às vezes tinha a Adriana, que vinha de São Paulo para fazer figurino, não sei o quê, aí, não sei quem lá da arquitetura, do cenário e tal, de repente tinha 12 pessoas, sei lá quantas pessoas naquele galpão, e eu tinha uma mania de fazer um grande macarrão gigante, que era um macarrãozão num tabuleiro, e aí punha as coisas ali e tal, ia pro forno. Quando terminava o espetáculo, o ensaio, punha aquele trem para fora, e aí todo mundo comia. Fernando Linares, e não sei mais quem. Então, e é isso, assim, né? Quando a gente, quando estava pesquisando, início da pesquisa do Sísifos, por exemplo, tinha Ana Cecília, Aninha das Bacurinhas, era produtora da casa, a gente tinha um esquema que era. A gente tinha um esquema, Perla, a gente tinha um esquema que era. A gente fazia pesquisa ali durante o dia, de manhã, eu, o Gui, Gustavo, e aí cada dia um fazia a comida. Então a gente já pensava assim, mas você ia assim, olha, eu vou pesquisar o teatro do absurdo, eu vou pesquisar não sei o que lá, eu vou ler, mas assim, eu tenho que pensar no prato. Aí você ia também assim, o que fulano vai fazer? Sabe, assim, porque era uma coisa de sabor, de cheiro e de teatro. Então era isso, assim, a comida, eu acredito que ela tem essa, sei lá, é um prazer. E aí o Trocaldo veio também com essa forma de trocar experiência e também se deliciar com o paladar, né? Sim, para quem estiver assistindo, porque a gente está falando do trocaldo com propriedade, porque eu estive presente e a Cláudia é uma Sim. das integrantes do grupo. é, se eu, se eu falar errado, você me corrige, mas se eu me lembro, eram 2 ou 3 dias, não era? Sim, sim. Teve mais, né? Já teve um trocaldo de uma semana, assim, que É, veio o povo do Review, o pessoal do Review, e deu uma oficina com o Marcelo Bones, e aí a gente hum, conversava. Aí teve um outro dia que era o Jimmy Viana, né? Que é o nosso grande especialista aí no teatro do oprimido, que deu um dia de oficina. Aí a gente teve trocas com a comunidade, então já teve 2 dias, mas já teve uma semana. sim. E aí o trocaldo é o quê? Vamos colocar que são 3 dias, 2 dias, 3 dias, isso, pode ser. Aí a gente. que se reúne grupos convidados, Isso. artistas que. Eu não lembro se era aberto, se vocês divulgavam. Eu lembro que eu recebi um convite para participar, mas eu não sei, por exemplo, se vocês divulgam para qualquer pessoa que queira ir, eu não lembro disso, Sim, né? tem um tempo que a gente não faz, né? Mas a gente divulgava antes, não tinha. Na verdade, depois que começou essa, é, essa história de Instagram, a coisa ficou mais, a divulgação ficou mais bacana, né? A gente era Sim. e-mail mesmo, tinha que ter um e-mail que mandava o e-mail para a pessoa, era um negócio, era Uhum. mais. Então a gente tinha lá um e-mail lá de sei lá quantas pessoas, a gente mandava e as pessoas iam, né? Mas Aham. era aberto. E aí, nesses dias aí, todo mundo que se reunia,
era proposto um tema, né? E Isso. aí era uma oficina